Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, o Cá Entre Nós está no ar. Sempre na sua companhia, você que nos segue nas redes sociais e que também constantemente está enviando o seu e-mail, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, dá aquele like e, é claro, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Lembrando que a partir de agora você pode participar do nosso programa através do nosso chat ao vivo. Você faz as perguntas para o nosso entrevistado e ele vai lhe responder no chat também, ao vivo aqui durante a nossa programação. O assunto que nós vamos falar hoje no nosso programa vai ser doenças e cirurgias de próstata. Solta a vinheta! O nosso entrevistado é assistente da disciplina de Urologia da Unicamp desde 1998. Possui 2 títulos de livre docência: Uro-Oncologia e Técnica Cirúrgica, pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Também possui doutorado e mestrado em cirurgia, também pela Unicamp. Atualmente é membro do Grupo de Uro-Oncologia, do HSD da Unicamp, e orientador da pós-graduação de cirurgia das faculdades Ciências Médicas também da Unicamp. Realiza cirurgias urológicas relacionadas à uro-oncologia e laparoscopia robótica, principalmente protastectomia, esse nome é difícil, radical e cistectomia radical. Obrigado por aceitar nosso convite, Dr. Wagner Eduardo Matheus. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Nelson, um prazer estar aqui com vocês no Cá Entre Nós. Um agradecimento especial a você, o Nelson Marques, que é um grande amigo nosso da Clínica Uro-Homens, meu pessoalmente. É uma honra estar aqui com você e poder tirar algumas dúvidas da população e sobre esse assunto polêmico e importante que é a próstata e suas doenças, né? O câncer de próstata e a hiperplasia prostática benigna. Verdade. Dr. Wagner, muito obrigado por estar presente aqui no nosso Cá Entre Nós. O senhor pode ter certeza que o senhor está engrandecendo e muito os nossos conhecimentos aqui de todos os nossos seguidores. E muito obrigado pelo amigo Nelson, amigo e paciente, né? Graças ao senhor, a gente teve sucesso em uma cirurgia bacana, né? Bacana depois de feita, né, doutor? Eu tenho certeza, mas o que nós passamos não foi brincadeira, no caso eu, né? Mas vamos lá. Doutor, eu queria começar o nosso bate-papo aqui lhe perguntando o seguinte: a falta de informação, o preconceito ao exame de toque retal, a inexistência de procedimentos específicos e sensíveis que podem detectar o tumor na fase microscópica e a dificuldade de implantação de rotinas nos serviços públicos de saúde são alguns dos fatores responsáveis pelo diagnóstico tardio da doença? E o que é preciso ser feito para que este tabu seja quebrado? Bom, são várias perguntas, né, Nelson? O Nelson é um excelente paciente, viu? Eu nunca revelo meus pacientes, viu, Nelson? Eles se auto-revelam, como você fez aqui. Com muito gosto. Mas você é um excelente paciente, fez tudo certinho, deu tudo certo, graças a Deus, né, Nelson? Então, graças a Deus. Você está aqui conversando hoje, você numa fase melhor, hein? E vamos falar da próstata, né? Essa doença, o câncer de próstata, o estigma que existe com relação a isso. Os homens ainda têm um certo preconceito, está diminuindo bastante isso nos dias de hoje, né? No ano de 2022, os homens já entendem muito melhor do que a outra geração
mais velha não entendia ou tinha medo, tabu. E hoje os homens aceitam muito bem isso, né? A realização do exame de próstata. E é muito importante que os homens vão às consultas médicas, né, anualmente, passem com o urologista para saber a sua saúde prostática e a detecção do câncer de próstata. Porque se for detectado inicialmente, a chance de curar é muito grande, né? E é tão simples, Nelson, realizar essa detecção precoce, tá? A gente não usa prevenção, a gente usa detecção precoce. Então, cá entre nós, o que precisamos fazer? É simples. É o exame clínico, o médico sempre faz algumas perguntas, faz um questionário de sintomas, realiza o exame de toque retal, que é muito rápido, leva menos de 10 segundos. E a realização do PSA. Isso foi impactante na descoberta do câncer de próstata. Na década de 90, quando nós começamos a realizar toque PSA, nós observamos que caíram muito os casos de câncer de próstata metastático, aquele que já vem num estágio avançado. Então, hoje a gente detecta precocemente e conseguimos tratar esses pacientes, né? Você perguntou em termos de saúde pública. Isso. Existe um pouco de controvérsia, porque se realizarmos o rastreamento populacional para todos os homens na nossa população, isso é muito caro, porque necessitaria um urologista para fazer o exame de toque, essa avaliação, e o exame de PSA para todos os homens a partir dos 50 anos de idade, a princípio. Isso é muito caro. Então, em termos de saúde pública, o que a gente preconiza? Que os homens procurem o urologista, façam um exame, mas essa procura tem que ser espontânea. Tá. Não é obrigatória. Nós vamos ver aqui na entrevista mais adiante qual a idade correta, o que pode ser feito, mas a gente recomenda que procure sim. É a melhor maneira de fazer uma detecção precoce do câncer de próstata. Né? Muito oportuno essa sua colocação, porque justamente é a pergunta que eu vou lhe fazer aqui agora. Qual a importância, obviamente, do exame de toque retal, que o senhor já mais ou menos explicou, e qual a idade certa para esses exames de próstata? Nelson, cá entre nós, é muito frequente se fazer o diagnóstico através do toque retal e ter um paciente com PSA normal. Olha, essa semana mesmo já atendi de novo um paciente com PSA normal e um toque com nome. Então, isso não é a regra, mas vamos dizer que isso acontece em torno de 10, 15% das vezes. Então, os homens que só fazem o exame de sangue, eles podem deixar de detectar precocemente através do exame de toque retal. Então, para nós da classe urológica, não sou eu que digo isso, não. É a Sociedade Brasileira de Urologia. É muito importante que se faça o toque e o PSA. A partir de que idade? Referência, 50 anos de idade. Tá. Todos os homens acima dos 50 anos de idade devem fazer os seus exames anuais com o urologista. Se tiver história de câncer de próstata na família ou na raça negra, são pessoas de risco. Então, essas pessoas devem começar os exames mais cedo, a partir dos 45 anos de idade. O pessoal faz muita confusão disso. Muitos pacientes com 40 anos de idade vão ao consultório. Eu não acho errado começar com 40 naqueles pacientes de risco, quando tem história na família de câncer de próstata ou na raça negra. Mas, a princípio, para se ter uma ideia, se tornar mais didático, todos os homens acima de 50 anos de idade. E eles são complementares, então? Tanto o de toque e o PSA, né? Fazendo toque e PSA todo ano, nós corremos o risco de errar. Tanto no toque quanto no PSA. Se fizermos anualmente, essa taxa de erro diminui. Então, é nisso que se baseia a detecção precoce. Esse rastreamento espontâneo que os homens fazem. É a melhor maneira de se detectar. Não existe outra, por enquanto. Talvez no futuro, ressonância, os pacientes brincam muito, né? Não vai acabar o exame de toque. Eu acho que não. Eu acho muito difícil, eu acho muito caro. Talvez a ressonância no futuro possa fazer isso, mas é muito caro. Se for fazer um exame de toque e um PSA, é barato. Estamos falando de custo, né, para o Brasil, que só o toque e o PSA já são caros. Imagina se você falar de ressonância em termos de rastreamento. Muito caro. Doutor Wagner, quais são as principais causas pelas quais os homens não vão ao médico com maior frequência?
Pois é, né? Isso daí as pesquisas mostram que as mulheres procuram 6, 7 vezes mais o médico do que os homens. Então, o homem, ele é machão, ele não fica doente, o homem não chora, né? Então, existe uma cultura já masculina de que o homem não fica doente, que ele é forte. Isso é antigo, está mudando, graças a Deus, né? Mas ele fica tão doente quanto as mulheres. Vamos dizer que 50% das doenças estão nos homens, 50% nas mulheres. E mais, os homens morrem mais cedo do que as mulheres. É comum ver. Oh, meu Deus do céu. Mulheres vivendo mais do que os homens. Ou seja, o fato de procurar menos o médico, isso é um problema cultural, né? E você sabe, Nelson, que muitas vezes, quando eu dou palestra, eu gosto muitas vezes de me dirigir às mulheres, porque são elas, a gente já sabe disso, que muitas vezes marcam as consultas dos homens. Verdade. A mulher, a filha, a irmã. Então, as mulheres têm um papel muito importante nesse agendamento da consulta masculina, né? Elas são mais organizadas, né, Nelson? Vamos falar a verdade, as mulheres são mais organizadas, elas, eu acho que pela rotina delas, culturalmente, o homem é mais organizado, o machão, são diferentes, né? Então a gente tem que respeitar essas diferenças e aproveitar dessas diferenças. Então, mulheres que estão nos assistindo, continuem marcando o agendamento de consulta dos seus maridos e parentes. Não deixe de marcar, mesmo porque as mulheres são mais multitarefas, né? O homem, ele é meio caixinha. Ele vai fazer uma coisa, se der duas, ou ele faz uma, ou ele faz outra. Ou então faz uma primeiro, para depois fazer a outra. A mulherada faz tudo no mesmo tempo e sai tudo bem feito. Melhor até, né? É isso mesmo. Não, as mulheres são fantásticas. Por isso que hoje a gente vê muitas mulheres ocupando cargos importantes de chefia, empresas. Elas têm uma capacidade organizacional muito melhor que a masculina, né? É verdade. Cá entre nós, né? Cá entre nós, que ninguém nos ouça, né? Doutor Wagner, nós podemos dizer que a chave, então, aí do tratamento do câncer de próstata é a detecção precoce? Como essa detecção é feita? Sim, sem dúvida, a detecção precoce. Essa é a chave, não só para o câncer de próstata, o câncer de mama, e vários outros tumores, a colonoscopia que muitos homens vêm realizando, que faz detecção precoce também de tumor de intestino, né, de reto. Então, a medicina evoluiu para vários exames, muita tecnologia, muitos exames de imagem, exames sanguíneos, e tudo isso com a intenção de detectar precocemente. Nós estamos numa fase, o PSA já tem mais de 30 anos de história, então a gente compreende muito bem e sabe dessa importância do PSA, que é um exame de sanguíneo. A gente chama ele de marcador tumoral. E dentre os marcadores tumorais, o PSA é o melhor exame que existe, não existe outro. Quando tem que fazer alguma coisa comparativa, eu falo do Papa Nicolau na mulher. Sim. Também tem um papel importante, mas o Papa Nicolau não é sanguíneo. Então, o PSA é o melhor exame sanguíneo. Nós estamos num ponto hoje que nós estamos tentando entender a parte genética. Então, talvez no futuro a gente faça um rastreamento genético das doenças que nós temos predisposição a desenvolver durante a nossa vida e fazer uma detecção mais precoce ainda, né? Então, mas isso ainda é motivo de estudos, o projeto Genoma é recente, tem um pouco mais de 15 anos, não tem nem 20 anos que o projeto Genoma foi lançado, e muitas coisas vieram nesse sentido. Por exemplo, Angelina Jolie. Tá. É um caso típico. Ela fez baseado numa análise genética, ela descobriu que tinha uma chance enorme de desenvolver câncer de mama. Como ela tinha uma história familiar muito importante, ela decidiu pela retirada das duas mamas. Ela fez mastectomia bilateral, com colocação de prótese. Está errada? Não, o risco dela era muito grande. Então, ela avaliou, pesou isso e ela acabou tomando essa decisão. Nos homens isso pode acontecer, já existem alguns marcadores que podem confiar se vai existir um câncer, mas ainda não é preconizado prostatectomia profilática, vamos dizer, né? Que a mastectomia, nesse caso, é preventiva. E a prostatectomia não, já foi realizada, mas a gente não preconiza isso não, porque ela traz muitos problemas da parte urinária e sexuais que a mastectomia não traz, né? Tá. Doutor Wagner, aonde que é a dor de próstata? Dor. Então, esse é o grande problema do câncer de próstata, ele não causa sintoma nenhum. Nenhum, né? Nenhum. Numa fase precoce, você só detecta através do toque e do PSA. Uma fase inicial que o nódulo é pequenininho, ele nem é detectado.
Ou seja, a gente vai detectar depois de alguns meses, de alguns anos, quando esse tumor cresce, através desses 2 exames. Se esperar ter sintoma para detectar câncer de próstata, é muito tardiamente. A gente costuma dizer, a gente desenha isso na medicina, aqui para os nossos alunos da faculdade, a próstata é uma glândula, uma elipse, né? Tá. E o tumor, ele acontece na periferia dessa glândula. Para obstruir o canal uretral que fica no meio, ela precisa crescer muito. Então, não devemos ir atrás de sintomas, senão estaremos tratando tardiamente um paciente com câncer de próstata. Puxa vida. É importante realmente o exame de toque e o PSA, sem dúvida alguma. Perfeitamente. Quando é solicitado pelo médico, doutor, após uma análise clínica, os exames de imagem e biópsia? Então, numa suspeita, quer seja no PSA ou no toque, aí nós temos que fazer um exame de imagem. Hoje, o que é mais realizado é a ressonância. Isso é de alguns anos para cá, de menos que 10 anos para cá, nós temos essa ferramenta de imagem que é muito importante. Ela faz diagnósticos precisos em termos de áreas suspeitas e vai confirmando essa suspeita através da ressonância, aí nós vamos partir para uma biópsia, que é a que dá o diagnóstico definitivo mesmo, né? Então, ainda nós só operamos ou tratamos pacientes com câncer de próstata que tenham uma biópsia. Isso é obrigatório. Diferente de alguns outros tumores, né? Por exemplo, o tumor renal não precisa de biópsia. O tumor de testículo não precisa de biópsia. O tumor de próstata não. Sempre precisa de uma biópsia para iniciar um tratamento. Perfeito. Existem alguns fatores de risco para o câncer de próstata? Então, existe sim. Os fatores de risco, como eu já falei aqui, os genéticos, né? O fator genético é o mais importante. Tá. Conforme vai tendo mais parentes com câncer de próstata, incidência de câncer de próstata, o risco vai aumentando. Se tem um parente, vamos dizer que o risco é 2 a 3 vezes da ocorrência maior do que a população. 2 parentes, vai aumentando. 3 parentes, desconfie. Eu tenho casos no consultório, Nelson, e assim, os irmãos têm câncer de próstata. Não é um caso isolado, não. Às vezes, os pacientes têm, por exemplo, famílias grandes, né, como era no passado, de 7, 8 irmãos, 3 ou 4 têm câncer de próstata. Os outros não. Então, o fator genético é muito importante. Muito importante. Muito importante. Nós sabemos também, isso é um pouco de especulação, nós não temos certeza disso, mas nós desconfiamos que a alimentação tem a ver. Não é a alimentação que come hoje, a alimentação que vem da sua infância. Então, por exemplo, a população ocidental tem mais câncer de próstata do que os orientais. Tá. Por quê? Talvez pela ingestão de gordura animal. Carne, leite, ovos, parece que predispõe um pouquinho mais à incidência do câncer de próstata. Então, os orientais que têm uma alimentação mais à base de gordura vegetal, eles têm menos câncer de próstata. Parece que a soja protege um pouquinho do câncer de próstata. E já existe um estudo que fala assim, aonde que mais tem câncer de próstata no mundo? E quem, né? São os negros de Atlanta. Então, de novo, a raça negra, ocidental, e nos Estados Unidos, que é onde se consome mais gordura animal. Né? Então, existe essa especulação, embora não tenha nenhum estudo comprovando isso daí que nós estamos falando, desse fator externo, né, que não seja genético. É interessante, o senhor já me antecipou aqui uma pergunta que veio, como nós colocamos a nossa entrevista aí, as chamadas da nossa entrevista nas nossas redes sociais, algumas pessoas, obviamente, fizeram perguntas e eu vou passá-las aqui. O Ricardo Pereira, ele é de Hortolândia. Ele pergunta justamente isso relacionado com a questão aí da alimentação. Os fatores de risco para o câncer de próstata, a alimentação mais rica em proteínas animais, são mais propensas para o câncer? Mais ou menos o que o senhor explicou aí. Exatamente, gordura animal, né? Mas também, Nelson, não adianta virar vegetariano hoje, tá? Sim, agora não adianta, tem que ver o que foi lá atrás, né? Meus pacientes falam, com 50, 60 anos, vou virar vegetariano. Não, esquece. Então, existe um passado, uma história acumulada, é como no cigarro, né, para alguns tumores. Então, o fato da pessoa já ter fumado em alguns tumores, não câncer de próstata,
ele representa já um risco maior para o paciente. Então, talvez os vegetarianos tenham menos câncer de próstata. Como eu disse, eles vão na linha dos orientais, né? A obesidade é um fator muito importante também, mas a obesidade está relacionada de novo com essa alimentação rica em gorduras animais, né? É verdade. Quer dizer, conseguindo fazer a dieta, fatalmente você não vai ter uma alimentação mais saudável, como dizem, né? Não tem. Embora isso seja recomendado para todo mundo, né? O Ricardo lá do Hortolândia, Ricardo, não desanime que você não vai adiantar virar vegetariano, mas sempre é bom, né? A gente ter bons hábitos, atividade física, controle de peso, controle de alimentação, evitar excessos de sal, proteínas, gorduras, frituras. Isso é bom para todas as doenças, não só o câncer de próstata. Né? Doutor, um paciente diagnosticado com câncer de próstata, quais são os tratamentos existentes? Vamos falar do tratamento. Só uma coisinha, Nelson, eu acho que é importante também. Claro. Você me perguntou dos sintomas, né? O câncer de próstata não dá sintomas. Muitos pacientes me procuram no consultório, doutor, estou com dificuldade para urinar, meu jato está fino, estou urinando à noite 3, 4 vezes, estou com câncer de próstata? Estou com sintomas. São sintomas prostáticos? Sim, são sintomas da próstata. Típico, que acontece no envelhecimento masculino. Isso é câncer de próstata? Não. Isso é hiperplasia prostática benigna. Todos nós, homens, vamos desenvolver um grau de hiperplasia benigna prostática. Isso é muito mais comum no meu consultório do que o câncer. Tá. Então, homens que têm sintomas urinários, que acordam à noite, que urinam com dificuldade, não fiquem apavorados, desesperados. Nós precisamos ver o tamanho da próstata, porque provavelmente existe uma hiperplasia prostática benigna, que também pode subir o PSA. Tá? Então, é importante dizer, na consulta médica com o urologista, existe essa diferenciação. O que está subindo o PSA do paciente, né? Aí a arte da medicina, entender se isso é um nódulo, um câncer que está produzindo esse PSA, ou se esse é um aumento prostático benigno. É muito importante no nosso dia a dia. Os homens fazem muita confusão dessas duas doenças. Existe uma terceira também, que é a prostatite, um pouco menos frequente nos nossos consultórios, que seria uma infecção urinária, infecção da próstata. As infecções urinárias são comuns nas mulheres. As mulheres têm muitas infecções urinárias. Os homens não têm tanto, não. A não ser que ele tenha um problema prostático, uma hiperplasia. Pode acontecer uma infecção urinária. Então, é importante a diferenciação dessas duas doenças e isso o urologista tem total condições de fazer através do exame toque, PSA, exames de imagem. O ultrassom ajuda muito nessa situação de hiperplasia. A ressonância, se tiver dúvida, e a biópsia, né? E daí sim nós vamos ao tratamento. Inclusive, isso é importante para a gente, Nelson, a diferença de um tratamento da hiperplasia e do câncer. São totalmente diferentes essas duas doenças. Né? Perfeito. E quais são esses tratamentos existentes? Então, o câncer de próstata é melhor tratado ainda nos dias de hoje através de cirurgia, se detectado precocemente. Mas esse tumor já está saindo um pouquinho da próstata, está externo, está cometendo vesícula seminal, que é uma estrutura do lado da próstata, existem 2 vesículas seminais, ainda é cirurgia indicada nesse paciente, desde que ele tenha condições de fazer uma cirurgia. Né? Podemos começar com radioterapia? Sim. Sempre é melhor tentar fazer a cirurgia primeiro, porque eventualmente, se esse paciente tiver uma doença um pouquinho mais avançada em volta da próstata, nós conseguimos acoplar uma radioterapia. Sempre é mais fácil fazer cirurgia e depois radioterapia. Em algumas situações, a gente faz radioterapia primeiro nesses pacientes. Também é uma opção. O difícil para nós, urologistas, é realizar uma cirurgia depois da radioterapia. Isso é muito complicado e é muito difícil. Os efeitos colaterais da cirurgia aumentam muito. Então, os tratamentos disponíveis para câncer de próstata, cirurgia, radioterapia, e existe um tratamento hormonal, que a gente chama de hormonioterapia, ou bloqueio hormonal. Então, a base do tratamento avançado, onde se usa muitas vezes a quimioterapia em outros tumores, no câncer de próstata a gente usa o bloqueio hormonal, a hormonioterapia. E funciona muito bem, por sinal. Perfeito. Muitas vezes ele é utilizado em conjunto com a radioterapia, numa fase mais avançada, numa fase que o paciente, inclusive, pode ter desenvolvido metástases, né? E tudo isso é muito diferente da hiperplasia, porque a hiperplasia é uma doença simples que pode ser tratada
com medicamentos, muitas vezes, né, que são os alfa-bloqueadores, inibidores da 5-alfa-redutase, ou até cirurgia, que aí é aquela que o pessoal conhece popularmente como raspagem da próstata. Raspagem da próstata, é verdade. É uma cirurgia bem diferente do câncer. O câncer a gente é mais agressivo, a gente faz uma retirada completa da próstata, e na hiperplasia a gente faz uma raspagem do centro da próstata, né? Os mais velhos vão lembrar daquele Roto-Rooter. Você lembra disso daí, Nelson? Eu lembro do Roto-Rooter. É da minha época. Então, é como se fosse uma desobstrução ali do canal. Então, quando é hiperplasia, não é um tumor, a gente pode fazer essa cirurgia de desobstrução ou ressecção transuretral da próstata, como a gente chama na Esses seriam os dois tipos de cirurgia de próstata existentes, doutor? Para a próstata, sim. Por isso, mas nós precisamos diferenciar, isso é muito importante para o urologista, se isso é um câncer ou se é uma hiperplasia. São duas linhas diferentes, né? No câncer, a gente faz uma cirurgia, pode ser aberta, que usamos muito por muitos anos. Hoje a gente faz bastante por via laparoscópica, né, por cima, aqueles furinhos, os trocáteres, ou até por cirurgia robótica. Então, tudo isso é possível. Existe uma ressecção completa da próstata, removemos completamente a próstata, a sua cápsula, a parte central, as vesículas seminais, às vezes linfonodos. Ficamos com um orifício na bexiga e trazemos junto com a uretra. Fazemos uma mastomose, uma cirurgia grande, complexa, e a gente realiza bastante no nosso dia a dia da urologia. Diferente da ressecção para hiperplasia. Essa é realizada pelo canal, a maior parte das vezes. Essa raspagem pode ser feita através de ressecção elétrica, com bisturis monopolares, bipolares ou até laser. Existe laser para esse tipo de cirurgia. Tá. Doutor Wagner, quais são as consequências possíveis após um tratamento de câncer de próstata? Então, por ser uma cirurgia mais ampla, a ideia da cirurgia é ressecar completamente esse tumor, então você pode ter lesão de algumas estruturas em volta. Então, os dois grandes problemas que acontecem, às vezes é o paciente ficar com um grau de impotência ou ficar com um grau de incontinência, perder um pouco a urina. Então, essas duas possibilidades existem nessa cirurgia de câncer, essa cirurgia maior, né? Hoje a gente sabe que a incontinência vem diminuindo cada vez mais, chega a 5% dos nossos pacientes, né? Aí depende, sempre perde um pouquinho, pinga, uma coisa assim, mas a pessoa tem controle. É óbvio que depende da idade do paciente, depende de como o paciente era antes da cirurgia, depende se é um paciente magrinho, atleta, e depende de uma série de fatores. Mas a incontinência é algo que a gente tem que conversar bastante com o paciente, porque quando acontece, embora seja pouco frequente, menos de 5% das vezes, atrapalha bastante no dia a dia e na qualidade de vida dos pacientes. E a impotência é algo mais fácil de se tratar no consultório. Por sorte, é fácil de se tratar porque é muito frequente, né? Mais de 50% dos pacientes vão ter algum grau de impotência. De novo, vai depender como é que ele era antes da cirurgia, se ele é um paciente mais novo, se ele é obeso, se o tumor era mais agressivo. Mas hoje a gente tem vários tratamentos para impotência, né? Medicamentoso, essas medicações aí existem no mercado, né? O Viagra, o Cialis, todo mundo conhece por esses nomes especiais, né? O Sildenafil, Tadalafila. Então, tem várias maneiras de você utilizar essas medicações. Você pode usar, às vezes, até diariamente. Existem injeções intracavernosas e até colocação de uma prótese. Então, nós urologistas achamos mais fácil de tratar as complicações que mexem com a potência e a incontinência nos pacientes com câncer de próstata. Doutor Wagner, cá entre nós, câncer de próstata é machismo? Não é machismo, não. O câncer de próstata é uma doença real, né? Não acontece porque os homens querem. Que eles querem, né? Não acontece porque eles deixam de ir ao médico, também não é por causa disso. Não existe uma prevenção, como a gente está falando aqui, tomar um remédio, ou seguir uma dieta, ou parar de fumar, ou parar de beber, não adianta, né?
Então, ele tem que ser detectado precoce, né? A chave do tratamento do câncer de próstata é a detecção precoce. Os homens têm que estar muito atentos, porque o câncer de próstata é o tumor mais frequente dos homens. Com exceção dos tumores de pele, né? Mas o tumor de próstata é muito frequente. Ele é comparável ao câncer de mama nas mulheres. Entendi. Então, os homens têm que se preocupar muito com a próstata e as mulheres muito com o câncer de mama. Detectando precoce, é mais fácil de você tratar, eliminar essa doença e ser curado. Então, eu acho que o machismo, às vezes, leva ao tratamento tardio. Tardio, exatamente. Mas o causa, não. A causa, infelizmente, é genética, são fatores que estão fora das nossas mãos. Pelo menos nos dias de hoje. Quem sabe no futuro descubram alguma coisa para se prevenir, de fato, o câncer de próstata. Ainda não. O câncer de próstata, ele é tão frequente, como o senhor disse aí, quanto ao de pele, ou o de pele ainda é o mais frequente? O de pele é o mais frequente ainda, né? É que os tumores de pele são muito variados, os tipos histológicos, ocorrem na população masculina e feminina, tem um pouco a ver com o sol, né? Aí são outras causas, mas eles são mais frequentes. A gente, toda vez que fala câncer de próstata, é o mais frequente no sexo masculino, excetuando-se os tumores. Excetuando os de pele, né? É verdade. Doutor Wagner, nosso bate-papo foi muito rápido, caramba. Tinha coisas aqui para falar aqui a noite inteira, o senhor. Fala fácil, explica muito bem, didático, o professor não tirou de letra, né? Olha, pode ter certeza que as suas informações esclareceram bastante os nossos telespectadores, aqui, os nossos seguidores. E agora, nesse momento aqui, como eu sempre faço, eu deixo esse espaço para que o senhor possa divulgar aí os seus contatos, para que as pessoas possam, que queiram bater um papo aí diretamente com o senhor, entrar em contato e trocar uma ideia direto. Nelson, mais uma vez eu quero agradecer o seu convite. Eu acho que essas ações de esclarecimento à população são bem-vindas. Eu, como trabalho aqui dentro do Hospital das Clínicas da Unicamp, lido com alunos, residentes, trabalho também na Sociedade Brasileira de Urologia, Sociedade Médica Urológica. Eu sempre tenho esse viés de querer passar conhecimento e informações. Eu gosto muito disso. Eu acho que nós temos aqui, você, Nelson, com esse programa Cá Entre Nós, que é fantástico, leva essas informações para a população. Eu acho isso muito, muito importante. Nós, médicos, temos esse papel também. Então, agradeço o espaço aqui para poder estar expondo algumas opiniões, poder trazer esses esclarecimentos. Meus contatos são esses daqui, que estão abaixo, na minha clínica. Eu trabalho na clínica Urohomens, trabalho nos hospitais aqui em Campinas, principalmente o Centro Médico, Vera Cruz, Irmãos Penteado, Casa de Saúde, todos os hospitais aqui de Campinas e alguns hospitais de São Paulo também. Então, nós estamos à disposição aqui na Unicamp para todos que tenham dúvidas não só sobre o tumor de próstata. Eu trabalho bastante com uro-oncologia e a gente trabalha principalmente com o tumor de próstata, bexiga, rim, tumor de pênis, testículos, são doenças urológicas. A gente trabalha aqui na uro-oncologia, essa é uma área da urologia hoje, né? Então, mais uma vez, eu quero agradecer o seu convite e me disponho aqui a todos que tiverem dúvidas, mandar e-mails para nós, serão respondidos com o maior prazer, viu, Nelson? Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Doutor, se eu pedisse para o senhor deixar uma mensagem para os nossos seguidores, o que o senhor falaria para que as pessoas fizessem, principalmente os homens, né? Claro. Homens, cuidem da sua saúde, né? Eu e o Nelson aqui, nós estamos hoje, ele como entrevistador, eu como médico, mas nós somos homens também. Nós cuidamos da nossa saúde e como isso é importante. Quando eu falo em cuidar da saúde, é alimentação, atividade física, controle de peso, os nossos pequenos vícios, controlem. E aproveitem a tecnologia que hoje nós temos nos consultórios, na medicina, que tem exames fantásticos para diagnóstico precoce, o PSA é um deles. Uma consulta médica com o urologista vai estar trazendo para vocês qualidade de vida, ganhando mais tempo de vida. Hoje o homem tem que viver mais. Isso daqui, se você fizer um comparativo de 20, 30 anos atrás, o homem vive muito mais e vive bem. Então, cuidem da sua saúde. A próstata é uma dessas doenças que estão no nosso dia a dia que vocês têm que cuidar.
e se prevenir também de uma coisa pior. Legal, muito obrigado, doutor. Bom, pessoal, conversei hoje aqui com o doutor Wagner Eduardo Mateus. Na semana que vem, como sempre acontece, nós teremos uma nova entrevista e, é claro, sempre com a sua participação. Vocês que nos seguem nas redes sociais e que também nos enviam os e-mails sugerindo as pautas a serem discutidas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, deixa aquele like e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Dr. Wagner, mais uma vez, nosso muito obrigado e também agradeço a todos que ficaram conosco até agora. Semana que vem estaremos de volta. Solta a vinheta.